Hebreus 11, 32. E eu peço também que você já vá no livro de Juízes. Já deixa aberto lá. No livro de Juízes. Capítulo 11. Hebreus 11 e Juízes 11. Não precisa ler agora o de Juízes, não. Deixa só o de Hebreus agora aberto. Amém? Já desligaram o celular? Dá um sorriso também para a pessoa que estiver do teu lado aí. Dá uma boa noite. Diga assim: Deus quer falar contigo. Então presta atenção na mensagem e me esquece agora, pelo menos nesses minutos, né? Daqui a pouquinho a gente se fala. Amém? Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, diga, de Jefté, é muito fraco, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, aos quais, por meio da fé, digam, por meio da fé, olha o que eles fizeram: subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram o quê? Força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Até aqui, vamos curvar as nossas cabeças. Espírito Santo, te convidamos a assumir, ó Pai, a ministração, a palavra, esse culto, pedindo, ó Pai, que a tua revelação venha até nós, e que pessoas hoje, por esta palavra, Senhor, possam ser transformadas, abençoadas, tratadas, curadas, restauradas, resgatadas deste mundo, e pessoas possam ver, ó Pai, o teu amor, a tua graça maravilhosa, e a forma, ó Deus, como tu se manifestas e como tu fazes as coisas. Nos ajude, ó Pai, a entender, ó Pai, a tua palavra, o teu querer para nós. Que hoje os corações estejam abertos para ti. Tira, ó Pai, daqui toda brecha. Que aqui, Senhor, hajam realmente corações desejosos em apenas fazer uma coisa: entender a sua vontade. E assim poderem viver grandes transformações em suas vidas, Pai. Que o mais duro coração aqui nesta noite já seja liberado pelo teu amor. Que esse coração mais duro possa já se desmanchar, Senhor, ao sentir a tua presença que já está neste lugar. Essa presença gloriosa que já podemos sentir. Esse amor maravilhoso que podemos já, Senhor, tomar posse aqui nesta noite. Espírito Santo, muito obrigado, porque até aqui tu tens nos ajudado, em nome de Jesus. Quem ama o Senhor Jesus, dá um aplauso maravilhoso aí a Ele. Glória a Deus. Amém? Como eu disse, vamos agora em Juízes, capítulo 11. Amém? No versículo 1, que diz assim: era então Jefté, lembra aquele mesmo Jefté que lemos lá no capítulo dos heróis da fé de Hebreus? O gileadita, homem o quê? Valoroso. Homem valoroso, homem o quê? Valente. Porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Eu leio e vocês repetem. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Até aqui por enquanto, deixa aí aberto. Jefté foi um dos juízes de Israel.
E sabem, o tempo bíblico ele é dividido, né, pelo tempo dos patriarcas, né? Depois vieram os juízes, né, patriarcas, Abraão, Isaac e o quê? Jacó, os filhos de Jacó. Depois disso vem o tempo dos juízes. Israel não tinha o que nesse tempo? O quê? Um rei. Correto? Quem era o rei supremo de Israel? Deus. E aí eles reclamam, queremos ser igual a todo mundo. Como tem gente querendo ser igual a todo mundo? É ou não é? Na igreja. Você não é igual a todo mundo. E ele dá-nos um rei, queremos um rei, não queremos mais, né, viver, né, desse jeito, com juízes, só ajudando em algumas coisas. Queremos um rei soberano. E aí vocês verão que nesse tempo, né, depois do livro dos juízes, aí chega Samuel, chega o período dos reis, foi a desgraça da nação, não é? Toda a desgraça que aconteceu aí nesse período, porque Deus não queria. Mas enfim, hoje nós não falaremos disso, né? Hoje nós falaremos de um homem chamado Jefté. Jefté era um homem valente, mas tinha um porém na vida dele. Ele era filho de uma prostituta. Na verdade, o que a gente entende e que os comentaristas bíblicos afirmam é que, na verdade, esse termo prostituta tem a ver mais com uma mulher cananita de um outro povo. Mesmo porque como é que Gileade, o pai de Jefté, ia descobrir que ele tinha concebido o filho a uma prostituta, né? Quem é que descobriu quem é que tinha sido na hora, né? Não tinha teste de DNA naquela época, né? Como é que ia fazer, né? Então, até mesmo a tradução mais apropriada seria uma mulher cananita, uma mulher de outro povo, não é? Esse homem de Gileade era o homem mais importante daquela cidade. Era o homem que depois a própria cidade teve o seu nome. Era o homem mais rico, era o homem mais poderoso. E Gileade teve um caso extraconjugal. Tinha a sua esposa, era casado, tinha seus filhos, mas não pensou muito bem no que estava fazendo. Às vezes nós somos assim, nós avançamos o sinal, mas você sabe, tudo que a gente planta, depois a gente vai o quê? Colher. E essas questões, elas não influenciam apenas na nossa vida. Porque estamos falando aqui de um menino que passou a sofrer por causa de decisões ou de coisas erradas que o seu pai o quê? Fez. E é muito ruim a gente ser culpado ou sofrer um preconceito, sofrer alguma coisa por algo que a gente não fez. Não é ruim isso? Às vezes, nós na família temos algumas coisas que, sei lá, foi o pai, foi a avó que fez. E o pai de Jefté, Gileade, pegou aquela criança e falou para a esposa: olha, nós criaremos essa criança, eu não quero meu filho sendo criado no meio dos cananeus. E mulher naquela época não tinha muita voz, não é? Ela tinha que aceitar. Então você imagina aquela criança crescendo naquele lugar, e a mãe, né, dos outros, né, a esposa, atraída, olhando para aquele garoto. É o filho da prostituta. Ela falava outra coisa, tá? Você não pode falar, né? Porque a Bíblia diz pra gente não dizer nenhuma palavra o que? Torpe, né? O filho da vagabunda, o filho de... E aquele garoto desde pequeno ele foi crescendo, carregando aquela marca, fruto de algo que ele não fez. E mulher traída é terrível, não é? Oh,
É ou não é? Não é não? Ah. Roda baiana, né? Oh. Ela fez a cabeça daqueles filhos todos para odiarem os filhos dela, odiarem a Jefté. E ela fez questão também de fazer toda a cidade saber que ele era filho da prostituta, da cananeia, fruto de um adultério. Jefté é o adultério. É a vergonha do meu marido, da minha casa. E os meio-irmãos passavam dia e noite perturbando aquele garoto. Tudo que acontecia na casa era por causa dele. Ele passou a ser o endemoninhado da casa, passou a ser a maldição da casa. Diz a palavra que ele era até valente. Mas tudo que gerava a volta dele naquele lugar era o quê? Para se referir mal a ele. E às vezes a gente faz coisas na vida que não pensa nas consequências que terão. Sabia disso? Às vezes por causa de 10 minutos de prazer, você pode acabar com toda a sua vida, com o teu casamento. Sabia? Por causa de uma ida na internet, encontra alguém mandado pelo inferno e você destrói às vezes chamado. Porque eu quero dizer, às vezes nessa hora Deus está provando que o teu chamado, saber se você vai ser fiel lá na frente. Às vezes que você não aguentar, não é? Os teus hormônios, sei lá, que às vezes as desculpas que se dão, pode fazer com que pessoas não cheguem aqui na casa do Senhor. A forma como você se coloca, às vezes, para outras pessoas, até que você vê na internet. Vê a imagem, né? Lá todo mundo é bonito, são as melhores fotos. Photoshop, né? E tudo. E aí você, e aí gatinho, tudo bem? Olha. E a pessoa falava, você é da contemporânea, ó, que bênção. Pô, quero conhecer. Ah, mas eu quero te conhecer melhor. Você pode fazer isso? Você acaba com uma vida. Você destrói aquela pessoa que espera encontrar neste lugar algo diferente. Espera encontrar em você algo diferente. Glória a Deus. E assim foi Gileade. Ele não se preocupou com o que estava fazendo com a esposa. Aquela mulher ficou mal amada, se sentindo a pior das criaturas o resto da vida. Ainda tendo que olhar para o garoto ainda, infernizou a vida do garoto toda a vida. Só que nós vemos aqui duas posições. Primeiro da mulher, de Jefté. Ela preferiu seguir o caminho do ódio, da vingança. Em vez de vingar o marido, vingou em quem? No filho que não tinha nada a ver. Não é? E aí eu creio que ela passou o resto de suas vidas infeliz, perseguindo aquele garoto. Pobre menino. Odiado, não encontrava o seu lugar, não estava bem dentro de casa. E é muito ruim a gente não sentir-se bem dentro de casa. É muito ruim quando a gente chega dentro de casa e a gente fala, pô, é o único lugar que eu não queria estar. Eu sei que tem gente que quer que até o culto demore mais, porque se sente tão bem aqui que sabe que vai chegar em casa e vai encontrar um inferno dentro de casa. E Jefté, homem valente, digam homem valente, suportava tudo aquilo. E até que chegou um dia, lá no versículo 2, também a mulher de Gileade deu-lhe filhos, os quais, quando já o quê? Grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi.
E homens o quê? Levianos se ajuntaram com ele, e com ele o quê? Saíram. Algo que me deixa muito tocado aqui na história de Jefté foi que ele não brigou por seus direitos. Os irmãos dele chegaram, nosso pai é rico, é milionário, e você não vai ter parte nas empresas do nosso pai, você não vai ter parte no gado, nas ovelhas, você não vai ter parte com nada, porque você é filho de uma prostituta. Se você está pensando que você vai herdar alguma coisa, não, porque você é o filho da vergonha. Vai embora. E Jefté, como homem de Deus, ali revelando já o seu caráter, foi embora. Ninguém olhava para ele, ninguém pensava que ele foi uma criança rejeitada, ninguém pensava em tudo que fizeram com ele, ninguém na terra, mas tinha um Deus que via todas as coisas. Tinha um Deus que olhava para todas as coisas e em cada situação provava o coração de Jefté. E quando você vai lá em 2 Crônicas, deixa aí em Juízes, mas vai lá em Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Só indo um pouquinho mais para frente. Depois dos reis. 2 Crônicas 16, 9. Amém? Diz assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? Totalmente dele, perfeito. E ele lá sofrido, achando que talvez pudesse ter sofrido todas as injustiças do mundo, mas havia um Deus olhando todas as coisas, provando o seu coração, testando o seu caráter. E o Senhor nesta noite está procurando corações que sejam totalmente dele. Pessoas que sofreram injustiça por coisas que não fizeram. E até hoje pagam um preço alto por coisas que não fizeram, decisões que não tomou. Mas o Senhor está sondando o teu coração, procurando o teu coração aqui nesta noite para lhe abençoar. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, aplauda ele, adore mesmo. Porque o Senhor está passando por aqui, procurando alguém que tem um coração íntegro, um coração totalmente dele para abençoar. E é claro, enquanto Jefté ia para a terra de Tobi, enquanto ele abdicava de sua herança, enquanto ele ia fugindo do quê? Da vergonha. Fugindo daquele inferno que era aquela casa dele. Fugindo daquela situação. Ele não aguentava mais, a cidade toda olhava para ele e falava: é valente, mas é filho de uma prostituta, uma cananeia. É filho de um adultério ali. Muitos já ouviram isso aqui, não é? Só que de outra forma. É até legal, mas é diferente. Não tem parte no reino de Deus. Não pode ser aceito que faz aquilo que é errado. Olha só. Tem um bom caráter. Deus está olhando para você aqui nesta noite. E honrará você porque Ele tem visto o teu coração. As pessoas podem lhe pisar, podem lhe espizinhar, podem dizer que você não tem direito. Deus está vendo, Deus está sondando. E assim como na vida de Jefté, enquanto Jefté obedecia a Deus, fazia aquilo que tinha que fazer, o Senhor lá do céu, amém? Diga assim, o Senhor lá do céu procurava uma situação para honrar a Jefté. Amém? Glória a Deus.
enquanto ele estava lá sendo fiel, enquanto ele estava lá íntegro, o que o Senhor fazia? Eu tenho que arranjar uma forma de abençoar Jefté. Eu tenho que procurar uma forma de mudar esse cativeiro dele. Amém? Eu tenho que procurar uma forma, criar um meio de poder fazer o que com Jefté? Exaltá-lo. Porque o Senhor manda te dizer nesta noite: os humilhados serão exaltados. Está sendo humilhado, está sendo pisado, mas está se mantendo íntegro, fiel ao Senhor. Deus te honrará no tempo certo. Seja fiel, só faça isso. Tema a Deus. Continue fazendo aquilo que você está fazendo. E o Senhor, no momento certo, lhe exaltará. Eu estou no trabalho, estou me humilhando. Continua, deixa te humilhar. O Deus da exaltação está procurando uma forma para poder lhe honrar. O Deus da exaltação está procurando uma forma de te promover, amém? E aí volta lá em Juízes, olha só o que Deus fez. Versículo 4. Juízes 11, versículo 4. Amém? Passado algum tempo, posso? Pelejaram os filhos de Amon contra Israel. De repente, Deus colocou a vontade de os amonitas avançarem contra Israel, de lutarem contra Israel. Deus colocou no coração do rei amonita: olha, vamos lá, Israel veio, tomou a nossa cidade, agora a gente vai lá e vai tomar deles. Eles vieram aqui, avançaram, mas olha, a gente perdeu. E agora é tempo de o quê? Guerra. Tempo de guerra é tempo de vitória, saiba disso na sua vida. Se o inferno está amando uma guerra contra a sua vida, você pode ter certeza, é uma forma de Deus lhe exaltar e honrar o Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor está procurando uma forma de lhe exaltar. E aí, a cidade ficou apavorada. Todo mundo com medo. E agora, o que a gente vai fazer? Tem ninguém, quem é que pode ser o nosso comandante? A gente ficou tanto tempo tomando conta da vida dos outros, que a gente esqueceu de se preparar para o exército, ou para a guerra. Que às vezes é assim, a gente se distrai tanto com outras coisas, e esquece que a gente está no meio de uma guerra. E aí quando a guerra chega, meu amado, é um abraço, passa por cima de você. Está na casa de Deus dormindo. Está na casa de Deus fazendo um monte de coisa que não tem que fazer. E aí quando chega a guerra, meu amado, já era. É um abraço. E aí eles começaram, os anciãos, né, os mais velhos. Olha só. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar a quem? Jefté, no versículo 5. Da terra de Tob. E aí os anciãos, os sábios, aqueles mais velhos, pensaram: olha, tem uma pessoa que pode nos ajudar. Jefté, o filho da prostituta. Ele é valente, lembra que ele era valente? E nós descobrimos que se ajuntaram com eles pessoas que eram até levianas, mas eram pessoas levianas que foram transformadas pelo poder de Deus que estava na vida de Jefté. E aí é uma coisa interessante: será que você transforma levianos em homens de Deus, ou você se transforma em leviano quando está misturado aí com o pessoal? E aí, aquele homem, né, aqueles homens, né, aqueles mais velhos, anciãos, não, a gente tem que dar um jeito nisso, a gente vai ter que ir lá se humilhar para Jefté. Porque nós soubemos que Deus o exaltou. Todo mundo só fala nisso. Aquele que aqui era humilhado, agora tinha um grande exército ao seu lado. Que agora ele tinha crescido nessa terra de Tob. E vamos lá pedir a ele ajuda. Versículo 11, capítulo 6, não é?
E disseram a Jefté: "Sê o nosso..." Versículo 6. E disseram a Jefté: "Vem e sê nosso chefe." Diga assim: vem e seja nosso chefe. Está preparado para o que Deus vai fazer essa semana no seu trabalho? Amém? Esse mistério aí na sua casa? Está preparado? Tanto te pisaram, tanto fizeram coisa. Oh, Deus vai te exaltar, em nome de Jesus, se crê nisso. Para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: "Porventura, não me aborrecestes a mim, não me expulsastes da casa do meu pai? Por que vindes agora, quando estás em aperto?" Não está em aperto, né? Não quer nem saber. De onde vem a ajuda, né? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: "Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade." Eles estavam sendo chamados para ser o chefe, para ser o homem mais importante, para ser o juiz daquela cidade de Gileade. O lugar onde ele tinha sido envergonhado, agora ele estava retornando lá para ser o quê? Exaltado pelo Senhor. Amém? E aí vai lá. Versículo 9, né? Então Jefté perguntou aos anciãos: "Se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der a mim, então eu vos serei por cabeça?" Responderam-lhe os anciãos de Gileade a Jefté: "O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo o quê? A tua vontade, a tua..." Mas eu quero dizer, aquilo ia custar algo para ele. Ia custar o quê? A batalha. Amém? A batalha, a guerra. E eu te pergunto nessa noite: está disposto a entrar na guerra? Está disposto a avançar nesta oportunidade? Sabe por quê? Aquela era uma oportunidade que Deus estava dando para quem? Para Jefté. Era a oportunidade dele. Você vem, se você vencer os amonitas, nós seremos seus servos. Tem gente que ela vai muito bem, Deus quer exaltar, mas ela não está disposta a enfrentar os exércitos que tem que enfrentar. Porque é guerra, viu? É guerra. E nós lutamos contra um inimigo sujo, baixo, corrupto, que faz as piores coisas, que ataca as piores áreas. Se o teu coração for algo que realmente é aquilo que você dá mais valor, se o teu coração for realmente o seu tesouro, ele vai lá no teu coração. E ele fala assim: eu vou destruir a vida afetiva e não vai sobrar nada. Se for a saúde, vai lá na saúde. Se for o dinheiro, tem gente que é mão de vaca, vive pelo dinheiro, soberbo, que ela é aquilo que ela veste. Meu amado, vai tudo ficar para aí. Tudo. Você não vai levar nada, nada você vai levar. Aquela pessoa que é tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é o quê? O dinheiro. Só isso, mais nada. Ela não tem amigo, ela não tem nada. Tudo por causa do bendito dinheiro. É lá que o inimigo vai lá e destrói tudo. E seja lá, as coisas, aquilo que é o ego, né? E aí a proposta que Deus faz, fala assim: ó, você vai ter que vencer. Eu quero te exaltar. Você vai ter que vencer, você vai ter que me colocar em primeiro lugar. Você precisará, sabe, honrar o meu nome. Você precisará lutar contra esse exército.
E aí você tem que ser corajoso, tem que ser o quê? Valente. Você é valente, você precisa acreditar nisso, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, olhe para ele, dá um sorriso e fala assim: você é valente em nome de Jesus. E você pode. Deus te convida a vencer esse exército, a vencer esse inimigo que tem lutado. Não acho que Deus vai te deixar no meio do caminho, não. Deus estará contigo. No versículo 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa, de Gileade, de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, será do Senhor, e eu o oferecerei em quê? Em holocausto. A melhor tradução dessa passagem diz: será do Senhor, e eu oferecerei holocausto, tá? Porque tem uma discussão teológica em cima dessa passagem, se Jefté entregou mesmo a pessoa, porque, veja bem, Deus nunca aceitou sacrifício de pessoas, não é? De vidas, não é? Quem faz isso é aí nesses troços aí do demônio, né? Que pega criança, pega um monte de coisa aí para poder fazer, né? Deus nunca aceitou. E aí, por conta de uma tradução mal feita, a gente pode acabar se confundindo. Mas o texto é bem claro depois no final. Olha só, no 32. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon, venceu, né? E aí no 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa saiu-lhe a filha ao encontro com adufes e com danças, e era a única filha. E não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: minha filha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste o voto ao Senhor? Faze, pois, a mim segundo o seu voto, pois o Senhor te vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais a seu pai: concede-me e deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras. E consentiu ele, vai, e deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade. Ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai. E aí, olha só que interessante: a qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela o quê? Jamais foi possuída o quê? Por varão. Ou seja, o voto de santidade, né, da primeira pessoa, né, da filha, tinha a ver com ela não se contaminar com outro homem, ou não se casar, ou permanecer virgem, não é? Durante toda a sua vida, ela não poderia se casar, ela não poderia o quê? Se unir a outro homem, né? E é lógico, era a única filha, e ele, Jefté, esperava o quê? Um filho. É um filho, não, um neto, não é? A gente pensa logo, né? Quando a gente tem filho, a gente pensa nos netos, né? Quando vierem, né? Nessas coisas. Ele queria algo assim, e a filha ia ter que ser o quê? Separada. A mesma coisa aconteceu com Ana, quando ela entregou Samuel. Ele fez um voto, não é? Como Ana também fez. Ana falou: olha, Deus, eu queria muito ter um filho. Eu sou estéril, eu nunca tive nada, né? Em relação a prosperar, gerar, não é, um filho e tudo. Eu não quero agora para mim. Se vier, vai ser para ti. O mesmo voto Jefté também fez em relação àquela pessoa que saísse da sua casa, e foi o quê? A sua filha. E o que isso aqui quer dizer para mim e para você? Às vezes é muito fácil a gente falar de vitória, que Deus vai virar o nosso cativeiro. Mas 2 coisas muito certas nós precisamos ter um claro discernimento. Amém? A primeira delas, eu já falei, a guerra.
Diga assim, guerra. A guerra contra o mal. Você se alista para estar na guerra. Para vencer os amonitas, vencer o inimigo. Vencer as artimanhas que se levantam todos os dias contra você. E a segunda coisa é um voto. Um voto de santidade. Um voto de integridade. Um voto de temor a Deus. Por que muitas pessoas não conseguem viver grandes vitórias na sua vida? Porque elas não conseguem, apesar de elas terem um interesse muito grande de viver uma grande transformação. Elas têm interesse muito grande de ter vitórias. Ela vai, ela dá glória a Deus, ela até tem boa vontade. Mas ela não assume um voto com Deus de o quê? Integridade, santidade, de separação. A virgindade significa o quê? A pureza. Não estou dizendo que você vai ficar, meu Deus do céu, né, solteiro o resto da vida. Pensou agora? Né? Ai, Jesus está me pedindo, eu vou ficar solteiro agora o resto da minha vida, Jesus. É difícil, né? Meu Deus do céu. Ah, meu Deus, meu sonho do casamento agora, Senhor. Esperei tanto por isso, meu Deus. Pode ser isso, né? Não tô, né? Às vezes Deus pode pedir, pensou? Mas o que eu falo é de vida íntegra, de vida separada com Deus, de vida de oração, de vida de amor a Deus, onde Deus será aquilo que é mais importante para você. E tudo será apenas um complemento da tua vida com o Espírito Santo. Um comprometimento, sabe, de amar a palavra, de se dedicar a Deus, de estar ali em oração, de estar combatendo o bom combate, de estar, pelo meio da fé, vivendo tudo isso que Jefté fez e esses grandes homens também fizeram. E se você ver bem, como lemos lá em Hebreus, eles subjugaram reinos, conquistaram territórios, praticaram a justiça, eram íntegros, não tendiam mais para um lado do que para o outro. Tem gente que é injusto, não é? Quem bajula ela faz aquilo que age de um jeito. Se o outro fazer de outro jeito, uma coisa que eu brigo muito com os pastores é isso. Tem membro que faz tudo pro pastor. O outro não, às vezes o outro ali é tímido. E aí o pastor só gosta de fazer aquilo para quem? Para aquele que vai lá, tá do lado, tá assim. Não pode, tem que ter o quê? Um tratamento o quê? Numa mesma balança, equilíbrio. Justiça significa o quê? Equilíbrio, justiça para os dois. Amém? Não pode. Ah, não, fulano pode, ciclano não pode. Por quê? Porque não gosta, fulano não faz as coisas pra mim do jeito que eu peço ou tudo mais assim. Não, tem gente que, cada um tem o seu jeito, sua peculiaridade. Amém? Graças a Deus por isso, Deus fez cada um de um jeitinho especial. E todos vocês são filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, e têm uma mesma missão. Amém? E aí no versículo 33 de Hebreu, a qual por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram o quê? Promessas. Quer ter promessas? Não tem jeito. Fecharam o quê? A boca de leões. Extinguiram o quê? A violência do fogo. O fogo não queimava. Amém? Passava pelo meio do fogo. E é difícil passar pelo meio do fogo, é ou não é? Oh, meu Deus. Essa prova que arde, não é? E você tem que crer, você passará por ela e nada, nem um fio de cabelo seu vai pegar fogo. E aí, ele continua dizendo que Jefté, né, assim como esses outros homens, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, né, a espada sendo preparada para cortar, para poder destruir. Da fraqueza o quê? Tiraram força. Conseguiram tirar da fraqueza. Isso aqui dá uma pregação linda. Como é que alguém pode tirar da fraqueza a força? Como a gente consegue isso? Só em Deus, meu amado. Só em Deus. Ser fraco, derrotado, sentindo triste, tudo desabando, e daquela fraqueza você tira a força para vencer a vida. Isso aí é só Deus, né? É maravilhoso esse nosso Deus, é ou não é?
Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, de inimigos. Por meio da fé, por meio de viverem uma vida da forma como Deus queria. Amém?